Magalu Cloud, impulsionando a competitividade do Brasil através da tecnologia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Revolução IA, o programa do Neofeed que fala como a inteligência artificial está sacudindo o mundo dos negócios. Eu sou Letícia Cardoso e quem me acompanha é Rodrigo Elser, especialista em inteligência artificial que construiu e vendeu um caso de inteligência artificial originalmente brasileiro. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Letícia. Muito bom estar aqui contigo em mais um episódio do nosso programa. E hoje o nosso convidado é André Fatala, vice-presidente de plataformas do Magalu. Vamos conhecer um pouquinho dele. André Fatala é vice-presidente de plataformas do Magalu. Comanda a iniciativa de tecnologia, cloud, ads e marketing. Em 2011, foi responsável pelo desenvolvimento do Magazine Você, hoje influenciador Magalu, plataforma que comissiona pessoas físicas pela venda de produtos do e-commerce da companhia. Logo depois, Fatala liderou a área de pesquisa e desenvolvimento com o desafio de entregar projetos de transformação digital. André, seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Letícia. Obrigado, Rodrigo. É prazer estar aqui falando com vocês sobre inteligência artificial. Espero poder ajudar, assim, as pessoas que são os ouvintes de alguma maneira que querem de verdade entender como está a parte de implementação de AI dentro das empresas, né? E também contar um pouquinho sobre a Magalu Cloud, como a gente vem também pensando em quais são os tipos de soluções que a gente pode trazer aqui no mercado no Brasil. Como você disse, no Magazine Luiza, inteligência artificial é um assunto que dá pano para manga, né? Como é que vocês estão organizando a estrutura de inteligência artificial na empresa? Legal. Sim, desde o ano passado que a gente começou a se estruturar melhor para que a gente possa criar uma estratégia clara de inteligência artificial e fazer com que isso possa penetrar no dia a dia assim, do trabalho dos times, né? Então, no ano passado a gente construiu uma diretoria abaixo da minha organização que cuida de toda a estratégia de dados e AI no Magalu. Esse time, ele tem uma parte de engenheiros que estão trabalhando no que a gente está construindo como base, que é uma plataforma de AI, onde a gente quer democratizar o uso de todos os times de desenvolvimento nas soluções de AI de uma maneira que o Magalu tenha uma governança, que a gente possa ter todas as camadas, né? Desde a parte de segurança da informação, né? O que a gente vai construir como guardrails da parte de AI e da facilitação também de soluções técnicas que os times possam usar sem ter que ficar reinventando a roda de ficar desenvolvendo as mesmas coisas. Então, tem um time que centraliza isso e provê isso para toda a org de tecnologia nossa. E aí tem também um time que apoia determinados departamentos na empresa em construir esses casos de onde a gente está implementando o AI para que sejam casos que a gente possa pegar um determinado tipo de problema e fazer a estratégia inteira, né? Tipo, início, meio e fim, de colocar em produção e conseguir manter, sustentar e evoluir essas soluções que são baseadas em AI. Como a gente não gosta muito da palavra, mas é uma jornada, né, que está meio no início. A gente entendeu que são várias camadas em si para você fazer com que essa estratégia funcione, né? Tipo, a de capacitar todo mundo dentro da empresa, de ter esses facilitadores, né, para fazer essa ponte melhor entre o negócio e o time de engenharia. E como que vocês priorizam, Fatala? Todas essas deve ter oportunidade a rodo. Como que vocês priorizam por onde começar? Tem alguma fórmula que você possa compartilhar com a gente? E até em o que você vê que deu certo e o que não deu certo nessa jornada que vocês já tiveram até aqui legal. Construir esse time. Muito interessante, assim. Acho que tem o ponto que é como a gente faz para se organizar como um todo na empresa, que é muito baseado no modelo de OKRs, né? Tá. Então, a gente define quais são as grandes prioridades da empresa para aquele ano. A partir daí, a gente tem essa distribuição dessas metas entre todos os times que a gente tem dentro do Magalu, para que a gente possa garantir que essas grandes prioridades estão cruzadas em todos os principais áreas, né, que precisam estar naquela frente. Referente à parte da IA, o que a gente está trazendo é numa linha assim como aconteceu em algumas grandes empresas que os CEOs construíram meio que diretrizes de uso de AI,
aconteceu a mesma coisa no Magalu, né? Então, o Fred, tipo, escreveu uma carta, tipo, para toda a org, falando sobre exatamente o que está acontecendo hoje com essa parte de revolução de IA e dando um direcionamento sobre o uso do Magalu, né? Com uma cabeça muito de tudo que a gente for fazer a partir de agora, a gente deveria pensar, é possível eu ter a assistência de uma AI no trabalho que eu já faço hoje? O outro é, se eu vou desenvolver algum tipo de solução nova, eu poderia já desenvolver isso com a cabeça como AI first, né? Deixa eu pensar primeiro se tinha um modelo convencional de como eu desenvolvia uma solução, eu posso fazer agora com AI? Então, isso também a gente está colocando como comportamentos esperados da org como um todo. Então, isso ajudou muito a direcionar todo mundo de, tipo... E como eu falei, né? A gente também está trabalhando nessa parte da capacitação das pessoas. Também para que não fique um negócio ok, mas como, né? Quais são as ferramentas? O que a gente tem de possibilidade? Então, a gente também fez esse trabalho de capacitação das pessoas de todo nível de liderança, dos coordenadores até diretores, todo mundo passando por treinamento. A gente tem um parceiro específico hoje que a gente trabalha com as partes das ferramentas de IA, e a partir de agora a gente está trabalhando nessas prioridades sempre com essa mentalidade de, tipo, consigo fazer com a AI primeiro, onde a IA pode me suportar. Então tem coisas como, olha, qualquer tipo de análise que precisa ser feita, ainda mais na parte que eu estou tomando conta ali de uma delas do Marketplace agora, você trabalha com são muitos dados e com uma possibilidade de granular muito grande. Para você fazer análises realmente muito profundas, é difícil para o humano ali, tipo, fazer todas as quebras possíveis, né? Então, uma das coisas que a gente direcionou vamos usar o poder da IA para a gente conseguir fazer esse tipo de análise muito mais profunda e entender, por exemplo, impactos de investimento que a gente faz de marketing a nível do anúncio. Como os anúncios se comportaram, né? Que a gente tem a tendência de falar, olha por canal, ou olha por device, no máximo, tipo, olha por categoria. Não, chega no nível, agora dá para a gente chegar no nível do anúncio, né? Vamos olhar dessa maneira. Então, é um pouco de como foi direcionado, né? Uma diretriz vindo, tipo, do maior executivo, falando, é isso que a gente espera do compromisso das pessoas, e depois isso amarrado com essa parte como a gente direciona o que são prioridades da empresa e faz com que ela possa permear toda a organização, que é o modelo de gestão baseado em OKRs. E nessa carta, teve alguma diretriz de algum setor da companhia que tem que usar a IA obrigatoriamente? E também alguma diretriz a respeito da segurança dos dados, né? Porque vocês lidam com um volume de informação muito grande. Teve esse ponto que a gente falou sobre qual parceiro utilizar e quais ferramentas utilizar, foi muito pensado em aonde já estão muitos dos nossos dados, e a plataforma que a gente pode utilizar ali da parte de IA já ter esses guardrails pensando na parte de segurança. Então, isso já foi a gente já direcionou porque existe uma enormidade de soluções hoje que você pode escolher para fazer muita coisa com IA, né? Então, e se cada um começar a utilizar o que achar na internet como possibilidade, essa governança a nível de segurança, para onde estão nossos dados, você saber se esse dado não está sendo utilizado para treinar um modelo para várias outras empresas que possam utilizar também, a gente tentou já direcionar por essa escolha. E isso facilitou muito para que a gente possa fazer esse nível de governança, nível dessa visão de segurança. Entendi. E uma curiosidade, o Magalu, você tem uma reputação, track record no mercado de tecnologia, de desenvolvimento muito forte. Como que vocês têm lidado com aquele famoso dilema do build, buy or ally, né? O construir, contratar ou recorrer a uma parceria, uma aliança estratégica? Por onde está passando a decisão de vocês, esses três caminhos? A gente construiu uma parte de cultura ali no Magalu, desde quando a gente montou o Luiza Labs, que é da cultura de desenvolvimento dentro de casa, né? Então, a gente vem ao longo dos anos, e a principal fase até de transformação do Magalu veio da gente desenvolvendo todas as soluções dentro de casa. Agora, acho que tem um ponto de
o que está acontecendo no mercado com AI, tudo está mudando muito rápido, a todo momento, né? Então, até para a gente acompanhar em algumas das frentes, tipo, fica muito difícil. Então, o que a gente fez? Como eu comentei, a nível do que a gente pensa de plataforma de inteligência artificial que a gente vai prover para a organização como um todo, isso a governança é nossa. Agora, tem coisas lá como servidor de LLMs. Então, a gente, através dali, você pode usar determinadas LLMs, né, que a gente pode ir suportando e com o tempo a gente pode ir habilitando ali para ser utilizado. Então, ele pode ser uma rota para os proprietários, como Gemini do Google, mas também tem as soluções que a gente está hospedando open source dentro da infraestrutura do próprio Magalu, na Magalu Cloud. Então, você pode usar um DeepSeek dentro da Magalu Cloud. Como que é a escolha, né? Acho que ela é uma escolha entre time to market e você ter algo que seja economicamente viável também. Porque muitas das coisas que a gente faz pela escala começa a vir essa preocupação do para em pé economicamente, né? E quando você vai ver, se você olha, por exemplo, o preço por token das LLMs, é uma diferença muito grande entre as proprietárias versus a parte do open source, né? Por exemplo. Então, depende muito do caso, né? Então, tem caso que a gente utilizou, por exemplo, para... eu vou fazer sumarização de avaliação de produto. Eu não preciso de um negócio, assim, extremamente, super, mega avançado e caro ali. Eu consigo usar um modelo, inclusive, muito menor, mais simples, que eu vou conseguir entregar isso para os 100 milhões de anúncios que eu tenho dentro da plataforma, né? Super escalável e vai ser barato para isso. Agora, tem coisas como a gente fez uma ação de Dia das Mães, onde a pessoa podia enviar uma foto no WhatsApp da Lu e essa foto se transformava num vídeo de 8 segundos, né? Então, para recordar, assim, principalmente memórias antigas e tudo mais. E quando você tem você precisa desse poder multimodal que você está fazendo ali a partir de uma entrada de imagem para vídeo e muito mais avançado, aí a gente já usou uma solução proprietária muito mais robusta, né? Legal. Então, tem essas escolhas dependendo do qual é o contexto que a gente tem ali. Se eu fosse dividir com quem da audiência está pensando em fazer isso, acho que o principal não é se vai ter um lab ou não, vai muito na linha do o que você quer resolver, qual que é o problema que você quer resolver. Existe algo que você possa utilizar como um acelerador para isso, né? Falando principalmente em IA, como eu falei, tem muita solução, né? Tem muita solução extremamente própria, tem soluções mais a nível de plataforma, e daí você constrói aquilo que é o seu diferencial em cima dela. Você pode fazer isso dentro de casa, você pode ter um parceiro para fazer isso, mas acho que vai muito mais na linha do qual que é o problema real, né? Uma das coisas que, estudando assim e conversando com as empresas, eu vi que quem está tendo sucesso hoje não é quem está pegando e construindo um monte de POC com AI dentro da empresa. São aqueles que estão falando assim, eu tenho esses 2, 3 grandes problemas. Mexe o ponteiro. Que mexe, só que o time vai ser completamente direcionado a já resolver com IA. Para ser início, meio e fim. E na hora que for para a produção, tem que continuar iterando para fazer dar certo. Fazer com que os indicadores que foram construídos... Porque senão você pode cair também em uma parte de uma resistência... porque você está lidando muitas vezes com grupos que aquele processo já existe há muito tempo. E que, pela quantidade de tempo que está sendo investido em cima de evoluções, melhorias daquilo, pode ter uma resistência de tipo, cara, não vai ser inteligência artificial que vai fazer melhor do que isso, né? Então, acho que vai muito mais na linha de conseguir, numa visão até que de impacto de cultura, de falar... cara, vamos pegar isso se a gente enxerga que ainda existe uma oportunidade e o grupo como um todo fazer esse trabalho do início ao fim, né? Tem alguns cases que eu escutei de umas lideranças que foi muito legal, de chegarem e falar assim, você não tem... A pessoa chegar, por exemplo, e falar, eu preciso de mais gente para entregar tal resultado.
E aí o líder fala assim, não, você não tem mais pessoas, mas você tem o recurso que você quiser para construir isso com o IA, desde que ela seja muito escalável e tudo mais. E aí começar a acontecer, né? Acho que as empresas precisam ir um pouco para esse lado também para fazer com que dê certo. Antes da gente continuar falando mais sobre esse assunto, vamos à mensagem do nosso patrocinador. Olá, boa tarde. Eu me chamo Natália Castan, sou CEO do Grupo Unite. O Grupo Unite é um call center que está no mercado há 24 anos. Essa estrutura, tanto de call center quanto tecnológica, até então, ela estava num provedor externo. Quando a gente ficou sabendo da solução Magalu Cloud, nos chamou a atenção a precificação em real, a questão da previsibilidade, super importante para o nosso negócio. Você está acompanhando o Revolução IA, programa do Neofeed que aborda o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. O convidado de hoje é André Fatala, vice-presidente de plataformas do Magalu. André, agora olhando para frente, assim, quais são as dores que vocês vêm tentando resolver com inteligência artificial? Você pode trazer exemplos, casos para a gente? Sim. São os mais variados, assim, a gente tem muita coisa que a gente enxerga que pode ser melhorada com IA, que vai desde a parte do nível de serviço em logística, né, de prazo, a gente conseguir melhorar a parte de precificação dos produtos, ajudar, por exemplo, na parte do marketplace, né, os sellers a terem uma dinâmica muito melhor de mudanças de preço para acompanhar a parte da concorrência dentro da plataforma ou fora dela. A gente está trabalhando com IA dentro da busca para melhorar ainda mais a parte de resultado da busca no catálogo, porque o seller muitas vezes coloca uma informação mínima do produto só para conseguir listar ele, mas isso na perspectiva do cliente é ruim, porque ele não consegue tomar decisão. Então, você consegue enriquecer muito mais o catálogo de informações. Então, é muita coisa que a gente vem trabalhando dentro do Magalu, como a gente pode melhorar vários dos processos que existem hoje. Mas essas soluções, elas já estão prontas? Várias delas já estão prontas. Então, a gente tem, por exemplo, hoje tem uma solução nossa que ela é responsável por fazer toda a atualização de prazo de entrega de uma maneira dinâmica. Então, antes, isso acontecia por um grupo que, dentro da logística, constrói as rotas, colocam os prazos, né? E a gente tenta manter um prazo muito competitivo com nível de serviço bom. E aí tem uma IA agora que ela fica identificando que, olha, o prazo que foi colocado, a gente está, na verdade, prometendo uma coisa e realizando, por exemplo, muito melhor. Então, eu posso diminuir um pouco esse prazo, e aí eu vou direcionar muito mais conversão, né, dentro da plataforma. Ela faz isso. E o contrário também. Olha, essa rota aqui está prometendo, tipo, um dia, mas o nível de serviço foi de 97 para 94. E ela aumenta um dia para estabilizar aquilo e mostrar quais são os problemas que a gente não está conseguindo cumprir. Então, esse é um exemplo que a gente usa na logística, né? Como eu falei, tem precificação dinâmica, porque tem as curvas de produtos, né? Curva A, que gira muito, aí você tem as curvas mais de cauda longa, e aí a gente identifica que muitos desses itens acabam tendo uma janela de atualização muito grande. Então, é fácil ele também ficar não competitivo. Então, a IA faz a proposta de tipo, qual deveria ser o preço daquele item, e ele pode ser assumido para tipo, já refletir na plataforma, já está no ar. Coisas de experiência para o cliente, que a gente já implementou. Sumarização de review. Então, pega o que está sendo falado de pontos positivos e negativos para a pessoa não olhar e falar, nossa, tem 1.033 reviews aqui, né? Vou ter que ficar... Não, ele já coloca e coloca umas tags, que são os principais pontos que se refletiram muito nas avaliações. Uma outra que a gente identificou, que é muito legal, é você identificar quais são as funcionalidades-chave de um produto. E aí você já sumariza isso também para a pessoa não pegar a ficha técnica e ter que ficar lendo a ficha técnica inteira. E teve um também que ele é simples, mas foi muito importante. Quando a gente fez a parceria com o AliExpress,
e a gente passou a trazer o catálogo deles, a tradução para o português é péssima, né? E a gente começou a ver uma dificuldade das pessoas encontrarem esses produtos por causa dessa tradução. Então, foi montado também uma solução que pegava o catálogo inteiro e colocava num português que a gente é mais acostumado a entender e trocava toda a parte de título, descrição, ficha dos produtos, né? Então, tem muita coisa assim acontecendo. Agora a gente está brincando com seller envia uma imagem só do produto. É muito pobre. E a gente já identificou que você aumenta 30% de conversão só do produto ter de 7 a mais fotos, né? Então agora a gente está usando a IA, está em teste agora de pegar uma imagem e construir várias outras variações dela para ficar mais rico a parte do catálogo. E a maioria disso é com IA generativa? É um mix, né? Tem coisas que são, tipo, IA, vamos dizer, tradicional, você usando aprendizado de máquina e tudo mais. E todas essas que eu falei, que a gente está colocando, por exemplo, na página de detalhe de produto, é IA generativa. Ela gerando a sumarização, ela gerando quais são as principais funcionalidades do produto. A IA gerando uma imagem, né? Então, esse bloco é todo generativo. E daí tem coisas que são um pouco mais tradicionais que eu coloquei, coisas como antifraude também, que já é feito há muito tempo, mas você não utiliza IA generativa para isso. Fica claro na tua fala que tem uma coleção já de casos de uso e entrega de resultado real com essa tecnologia. Tem algumas pessoas que ainda são céticas, acham que é uma moda. A gente trabalha com isso, sabe que não é, mas você só está reforçando. Você consegue trazer para a gente alguns indicadores de resultado para botar pá de cal, inclusive, em cima dessa dúvida? Tem vários, assim, acho que um exemplo que é muito impactante para a gente, o ano passado a gente trabalhou, o Magalu, ele constrói temas por ano que é de foco total, assim, da organização, né? O ano passado ele foi muito direcionado a gente trazer uma melhoria de NPS muito significativa, principalmente para a parte do marketplace. E aí, dos pontos que a gente identificou que a gente tinha o contact rate alto, né? E aí o que a gente pensou foi, bom, vamos implementar a parte de utilizar a inteligência artificial para que a gente possa antecipar muito de qual seria a dúvida do nosso cliente, né, para que ele nem precise entrar em contato. Porque o pessoal que compra no e-commerce é muito ansioso, né? Faz a compra e já começa a querer ver o tracking a todo momento, de onde que está, e surgem dúvidas. Então, o que a gente fez foi, a gente levou para dentro da parte do acompanhamento de pedido algo muito mais rico, que identificava naquele passo do processo do tracking quais eram as maiores dúvidas que acontecem dos clientes. Então, a gente foi pegando pelos motivos que ele entrava em contato. E a gente construiu uma solução bem simples que já tentava antecipar essa parte dessas informações. E a outra coisa que a gente fez foi, deu a possibilidade do cliente conversar com um assistente, né, que pudesse tirar a dúvida fácil ali. E aí a gente fez um RAG bem simples, que esse assistente pegava essa base de knowledge que a gente tem, conseguia acessar e devolver pela dúvida que o cliente tinha. Isso aí fez a gente derrubar metade do contact rate. Então, de pessoas ligando para o que a gente chama Luiza Resolve, né, a área de atendimento. Então, e uma coisa simples, né? Melhor Nada muito... Reduz custo. Então, foi algo muito simples. Uma outra que foi esse que eu comentei da parte dos prazos, a gente, do jeito que a gente fazia anteriormente, a gente queria antecipar a informação de prazo no que a gente chama de card do produto. Então, quando você vai num resultado de busca, aquele informação mais resumida do produto, que você clica e vai para a página de detalhe de produto, a gente chama de card de produto. E aí, o que a gente pensou foi, se eu antecipar algumas informações, eu posso evitar que o nosso cliente fique clicando em cada uma das ofertas para entrar na PDP e entender, por exemplo, qual que é o prazo de entrega, né? É frete grátis? Então, o que a gente fez foi um modelinho simples que começou a falar para a gente qual seria o prazo de entrega daquele produto, sem a gente ter que calcular aquilo
pela demanda real. Porque imagina, a gente tem muitos requests de busca. Aí vem o resultado de busca inteiro. Se você, para cada card, tivesse que fazer uma chamada para uma API, né, que iria devolver essa informação de qual é o frete, só de o que a gente vai pagar de infraestrutura já é um absurdo. Então, a gente fez um carinha que conseguia pegar e dizer qual que era o prazo para aquele produto e colocar isso já nesse card de produto. Isso fez com que a gente tivesse um impacto muito positivo de aumento de taxa de conversão e de CTR, que a gente fala que é a taxa de cliques nas principais posições, as 10 primeiras posições da busca, né? Porque ele não precisava mais ficar, a gente brincava que ele ficava catando milho, né? Clica nesse, vê qual que é o prazo. Volta, clica nesse outro, vê qual que é o prazo. Já tem informação ali disponível, tipo, já no resultado de busca. Então, Legal. são vários exemplos desses que quando você pega, tipo, você tem 0,10% aqui, 0,30% ali. Tipo, na hora que você olha o impacto disso combinado em escala, é muita coisa que muda. E deixa eu pegar teu pulso numa mudança talvez grande que a gente esteja tendo aqui, como você, Magalu, tá olhando. Existe primeiro uma conversa que fala as pessoas não querem mais mecanismo de busca. As pessoas querem mecanismo de resposta, querem os answer engines. E quando a gente olha o tal do chat GPT, que é o grande símbolo, né, dessa nossa revolução, a gente fala muito do GPT e da parte tecnológica que está por trás, a gente fala muito pouco do chat, da experiência conversacional, né? Que não é a experiência tradicional da internet. A experiência tradicional da internet é uma experiência de scroll, clique, né, sessõezinhas, e agora está abrindo um monte de caminhos onde é conversacional a experiência com uma barrinha. Como você está enxergando essa mudança à luz da Magalu? Você enxerga daqui a 5 anos um e-commerce ainda com menus e cards e cliques? Ou você enxerga que a gente vai para uma experiência de pergunta, te trago a resposta, te dou meu desejo, te respondo o desejo e numa experiência conversacional? Como você vê isso? Legal. Bom, eu acho que vai ser um canal a mais, né? Acho que assim como o e-commerce não acabou com a loja física, eu acho que, tipo, não vai ser a parte do conversacional que vai matar essa experiência um pouco mais tradicional de navegação através de um app, pelo menos não por enquanto. Pode ser que com as mudanças grandes de geração isso vai acabar acontecendo, mas eu acredito que vai ser uma convivência de todos, onde vai ter uma conveniência maior para o usuário que está acostumado, tipo, cara, eu vou falar com alguém, né? Acho que a analogia aqui eu vejo é igual o meu filho de 3 anos que conversa com o Google Nest. Sim, toca a galinha pintadinha e o negócio começa. Então, para eles, acho que não vai ter esse negócio de, tipo, deixa eu pegar um device que tem uma tela de vidro, que eu aperto uns negócios e eu fico mandando comando com a minha mão. Que é isso que a gente faz, né? A gente dá comando com a mão pro... Usa um tal de mouse, né? Um negócio que inventaram para mim poder interagir com a máquina. Da máquina. Então, eu acho que para eles vai ser muito natural falar, poxa, eu posso falar. É engraçado, ele fala com o Nest, ele fala no nosso carro, tipo, play alguma coisa, né? Então, ele já está vivendo essa interação com esse tipo de tecnologia. Então, deve mudar bastante. Mas a gente já está... a gente já deixou público, né, que está desenvolvendo um projeto que a gente está chamando de Cérebro da Lu. Hoje, a Lu, do Magalu, é uma influência digital que tem mais de 32 milhões de seguidores em todas as redes. No WhatsApp tem 20 milhões com opt-in, já com a Lu. E o ano passado a gente começou a falar, poxa, será que existe a intenção de compra dessas pessoas que hoje estão recebendo tracking de pedido do Magalu e podendo interagir com a parte de pós-venda? Elas também querem comprar? E a hora que a gente foi olhar, muita gente chega, Lu, quero comprar um air fryer, né? Já lá no WhatsApp. Então já existe a intenção, e aí a gente começou a trabalhar no projeto do Cérebro. Então, o que é o Cérebro, né? A gente está desenvolvendo a gente chama de AI e-commerce, não de conversacional.
porque no final a entrada vai ser multimodal, né? Pode ser um texto, pode ser um áudio, mas alguém pode simplesmente mandar uma imagem lá para a Lu. A gente está tentando pensar numa maneira que as entradas são essas diversas e a gente pode construir experiências muito diferentes ali. A primeira parte do que a gente está desenvolvendo, a gente quer que a jornada inteira de descoberta, refinamento do produto que você quer e o processo de compra seja todo ele feito através da Lu. Então, você não vai receber uma recomendação e clicar num produto que vai para o app. Você vai fazer todo o processo, a jornada inteira no chat. Né? Acho que tem... assim, tá todo mundo testando, né? Não dá para falar o que é certo ou errado, mas um exemplo é a Amazon desenvolveu o Rufus com algo mais embedded no web chat. No app, né? Mas cognitivamente é difícil você... Deixa eu falar com esse negócio, mas eu já tenho o que a gente está tentando fazer a gente está tirando... Isso não vai estar dentro do app. Isso possivelmente vai estar dentro do WhatsApp, né? E a gente vai fazer a experiência inteira lá. E aí, até de você tirar desse ambiente, faz com que, tipo, essa ideia de como você vai interagir também mude, né? Porque hoje a gente já está acostumado a mandar muito texto, manda imagem, né? Alguns áudios, eu odeio podcast no WhatsApp. Eu uso o transcribe para ficar lendo o que é o áudio. Mas as pessoas já estão mais acostumadas com isso, então ele vai ver ali, tipo, vamos chamar essa persona da Lu, talvez vai ser muito mais fácil essa parte da interação. A gente está desenvolvendo isso agora e a gente acredita muito que essa experiência deve mudar sim. Como você falou, já tem um monte de estudo mostrando que o comportamento das pessoas está mudando ao invés de buscar no Google, está fazendo buscas dentro das AIs, né? E uma outra coisa que começa a aparecer um pouco como trend agora é, inclusive, a busca por produtos, né? Quando você quer comprar alguma coisa. Ainda está muito no me ajude a decidir, né? Na recomendação e refinamento. Aí você vai para algum lugar para fechar. Mas possivelmente o que vai vir lá para frente é que talvez esses caras passem a virar os agregadores de demanda, inclusive de compra, né? Como a OpenAI lá soltou com o Shopify do checkout acontecer dentro também. Então, é algo que eu acho que vai acabar acontecendo. Pensando assim, em evolução, acho que vai acabar acontecendo e vai ser normal a gente entrar numa AI e falar: é isso aqui que eu queria comprar, me ajuda aí a me decidir, beleza, você tem todas as minhas informações, fecha o pedido aí. Fatala, então só para ver se eu entendi. Se eu sou uma consumidora, eu vou entrar no WhatsApp, vou dar bom dia para a Lu, vou dizer para ela qual é o meu desejo, eu preciso comprar uma máquina de lavar, e ela vai me oferecer esse produto e eu vou fazer essa compra sem fricções. Sem, por exemplo, ditar aquele código de segurança do meu cartão de crédito, é isso? Melhor do que isso. Só para tirar o Magalu só como vendedor de eletrônicos, imagine que você quer comprar um tênis de corrida e você quer que aquele tênis de corrida você possa usar também no dia a dia. Você quer que seja, tipo, muito legal para usar no dia a dia. E a Lu vai te ajudar fazendo a recomendação daquilo que realmente ela enxerga que serve para você correr e também para fazer a parte do utilizar mais casual, assim. Você vai poder pegar e falar: olha, me explica quais desses é melhor para correr numa esteira. E aí imagina que a Lu vai ter a inteligência de falar: bom, se para a Letícia o que importa ela correr na esteira, não tem por que eu pegar todas as características de ficha técnica para comparar. Eu só vou mostrar qual a sola é melhor para correr numa esteira. Se o mais leve ou mais pesado é para correr numa esteira. Então imagine que, na verdade, acho que a expectativa das pessoas, a gente fez um pouco de pesquisa sobre isso, a expectativa das pessoas é que um trabalho que seria seu, essa inteligência vai poupar. Então, é esse que é o ponto que a gente está pensando muito em como construir, que é chegar nesse nível. Então, eu vou te mostrar aquilo que tipo, importa pelo seu tipo de uso. Nós, como usuários, usando soluções de IA, meio que a gente tem um pouco de superpoder, né, para algumas coisas.
Imagina que em todos os touchpoints que o cliente tem com o Magalu, ele pudesse interagir com a Lu para ter esse nível de superpoder ali na jornada dele, né? Um pouco a maneira que a gente está imaginando que possa solucionar essa parte da fricção. Como você falou, Legal. assim, a gente está com o mesmo modelo de como se fazer e-commerce desde 97. 30 aninhos já, É? fez aniversário ano passado. Então, a única coisa que mudou é que a tela foi ficando cada vez menor. Então, acho que é um momento de, talvez, de uma grande mudança dessa parte da experiência para e-commerce. E quando que isso vai ficar pronto e qual o potencial que isso tem, pensando financeiramente mesmo, em aumentar as vendas? Quanto que isso pode significar em resultado? A gente lança esse ano. A parte, eu falo, né? Eu vim do mundo de P&D, aprendi muito sobre o negócio, a gente monta business plan e tudo mais, mas a verdade é que a gente vai ter que testar, né? Acho que o potencial é gigantesco quando você fala que é um canal que já tem 20 milhões de pessoas que deram opt-in para receber comunicação dele, né? Então, o potencial é muito grande, mas eu acho que tem ainda o desafio de a experiência tem que ser muito boa. Porque a expectativa das pessoas é quase como que tem que ser mágico, né? Então, é um ponto do que a gente tem que, ao lançar e testar, ir iterando muito para conseguir entregar essa expectativa do usuário de assim, cara, me poupou ter que abrir um app, fazer uma busca, procurar o produto, fazer aquele brincadeira que eu falei do catamilho, de tipo, qual que é a parte da melhor oferta. Tem coisas que a gente está querendo adicionar, que a gente pegou do feedback deles, que é muito interessante. As pessoas esperam que a IA, por exemplo, vai falar para ela, vai permitir com que ela possa negociar o preço do produto, por exemplo, né? Então, é muito diferente. Então, eu acho que o potencial é enorme, assim como a gente está vendo no geral com a parte de IA, mas eu não sei precisar o que seria isso de share de vendas do Magalu de início. O cérebro a Lu está ganhando agora. O que mais que ela pode ganhar de vida e quais as próximas profissões dela, além de vendedora, né? A gente está pensando muito nessa parte de um framework que é de agentes, né? Então, esse cérebro, ele vai ser multi-agente. Então, tem o agente que faz busca de produto, tem o agente que faz pós-venda. Então, o que a gente está pensando é... A gente do descontinho. Do descontinho, de achar cupom. E aí vai poder ter, por exemplo, um agente da Lu que vai falar sobre qualquer tipo de assunto. O Caio, nosso Carielli, gosta de dar um exemplo, ele adora ler, eu também adoro ler, e ele gostaria, por exemplo, de conversar com o IA sobre tópicos específicos, né? Até decidir um tipo de leitura e tudo mais, ter essa conversa prévia antes. Então, uma das coisas que a gente está falando é de, primeiro, estar nessa jornada de descoberta, refinamento e compra, mas mover depois para como se fosse de engajamento, né? De você poder, cara, eu vou conversar lá com a Lu sobre algo que eu gosto muito, ver o que ela sabe de novidades sobre isso. Eu ando de bike e adoro, tipo, acompanhar as coisas e novidades e tudo mais. Então, imagine se eu pudesse, ao invés de ficar tendo que entrar em um monte de portal Coentro para ver as novidades, eu começar a conversar com a Lu sobre bike, né? Agora, André, o mercado de nuvem não para de crescer, puxado principalmente por inteligência artificial. Vocês têm o Magalu Cloud, né? Como que a inteligência artificial pode ajudar a alavancar essa parte da companhia? A gente usa cloud no Magalu desde 2011, né? O Luiza Labs foi o que introduziu a parte de utilização de infraestrutura em nuvem dentro da empresa. Em 2013, a gente já estava migrando muito dos workloads do Magalu e também desenvolvendo coisas novas em cloud. E com o tempo, principalmente da transformação digital que a gente teve do Magalu, teve algo interessante acontecendo, que era, poxa, a nossa despesa de cloud cresce mais rápido, é mais forte do que o crescimento do próprio negócio do Magalu. E olha que a gente está naquela fase de o digital crescendo muito e fazendo a receita da empresa como um todo crescer. E aí eu comecei a ter essas reflexões sobre
será que a gente não deveria ter um pouco de infraestrutura própria, né, para isso? Porque a estratégia da empresa é continuar ganhando o online, ganhando share e também puxando a parte de crescimento total da companhia. Então, veio as primeiras ideias de construir uma parte de uma infraestrutura própria, porque se for ver, quase todos os grandes players digitais acabam tendo um pouco de infraestrutura própria também. E a gente fez conta e falou, olha, faz sentido falando da parte financeira. A gente tomou a decisão de primeiro fazer uma parte como laboratório para o próprio Magalu, testar isso, e depois, a partir desse momento, a gente começou a discutir sobre, será que isso não é um problema de mais empresas, mais companhias aqui no Brasil? E a gente foi identificando que sim. Bom, na parte da Magalu Cloud, a gente fez o lançamento a público no final do ano passado, né? Agora de 24. A gente está num momento de escala ali, de vários clientes que estão começando a trazer suas aplicações para a nossa infraestrutura. Tem um longo caminho pela frente, mas a gente já começou a identificar quais são as oportunidades para frente de AI e quais são os tipos de soluções que a gente vai trazer olhando para o mercado brasileiro. Uma das coisas que a gente está identificando, como eu comentei, acho que uma grande oportunidade é o custo ainda para AI, para parte de inferência, né, que é medido por quantidade de tokens, ele é alto. Explica para a gente só o que é, para a audiência, inferência. A inferência, basicamente, é quando a gente abre algum tipo de AI e escreve o que a gente chama lá de prompt, né, que é um comando que você está dando para a IA, e quando ela vai trazer aquela parte do retorno, esse é o processo que ela está fazendo a inferência e trazendo o resultado para o usuário. Então, um exemplo, né, que eu comentei lá a sumarização do review. A gente chega para a IA e fala, olha, baseado nessa quantidade de review que a gente tem aqui, eu queria sumarizar esses reviews, destacando quais são os principais pontos fortes e fracos desse produto. E aí vem lá a parte resumida. Isso, quando ele devolve, e o que ele está trazendo de devolução é cobrado pelos tokens gerados, já que ela está gerando aquele texto para a gente da resposta. E uma das preocupações que a gente tem com a Magalu Cloud desde o início foi que a gente tenha uma parte de infraestrutura que seja muito acessível no Brasil. E a gente está pensando da mesma maneira para a parte de inteligência artificial, né? A gente tem hoje, olhando para o mercado, já empresas brasileiras que têm necessidade de treinamento de modelo, ou seja, ela precisa de utilizar daquelas GPUs, né, das placas gráficas que fizeram a NVIDIA valer muito dinheiro hoje para fazer essa parte do treinamento, e não é fácil você acessar hoje esse tipo de placa para fazer treinamento, porque os grandes players acabam exigindo um tempo de alocação grande e uma quantidade de placas também que você está alocando significativa. Com isso, você consegue um slot. Então, se você for fazer algo como um pós-treinamento, algo um pouco menor, que você pega lá um modelo de LLM open source e fala, em cima dele eu vou construir algo mais específico, é difícil você conseguir alocar esses recursos para fazer isso. Então, a gente já está enxergando isso como uma oportunidade aqui para o Brasil. Tem algumas iniciativas, né, de empresas brasileiras construindo LLMs, vamos dizer assim, já mais customizados para o Brasil, né? E a outra parte é essa que eu comentei da frente de inferência. Então, a gente pensa em entregar a parte de inferência muito através de LLMs que são open source, como o Llama da Meta, o DeepSeek, o Qwen do Alibaba, através da Magalu Cloud para o mercado e fazer com que isso seja algo acessível, com um preço, assim como a gente está fazendo para a parte de infraestrutura também. E conseguir disponibilizar cluster potente para treinamento também no Brasil. E com isso que a gente enxerga que
a gente vai poder fazer com que mais e mais empresas brasileiras também tenham essa possibilidade de passar a usar essas soluções de inteligência artificial em escala, e isso tem a possibilidade de gerar um impacto econômico também muito positivo, né? Quanto mais a gente conseguir aumentar de produtividade no geral, as empresas serem mais eficientes e tudo mais, acho que traz essa parte do impacto muito positivo para o país como um todo. O foco, então, é principalmente tornar a IA acessível para pequenas e médias empresas, é isso? Pequenas e médias empresas, acho que é o maior foco, mas eu acho que se a gente conseguir fazer o que a gente vem fazendo com a infraestrutura básica também, que é de diminuir muito a parte do custo, tendo uma qualidade que é comparável, acho que empresas grandes também vão passar a olhar, por que não, né? Com certeza. Ter essa parte dessa redução dos meus custos com infraestrutura e também com IA, com a Magalu Cloud. Então, são algumas dores de, tipo, preço, previsibilidade do quanto você vai ter por causa da flutuação de dólar, a parte de suporte focado em brasileiro, e outra, o suporte não é tão acessível, porque grandes empresas, pelo nível de compromisso, têm o suporte dedicado e você tem um desconto para ter esse dedicado, mas uma empresa pequena que está lá, só colocou o cartão, na hora que deu algum tipo de problema e precisa falar com alguém, provavelmente vai ter que abrir um ticket só. Aqui existe a possibilidade, e a gente vem fazendo com vários clientes, que clientes conseguem conversar com o nosso time de produto, né, que está construindo a parte da cloud. Então, isso foi que a gente começou a trazer como um diferencial de um player que é nacional, que quer tornar muito mais acessível o uso de infraestrutura digital, fazendo com que esses preços sejam muito mais competitivos, mas que está muito focado também nessa parte que, cara, tem que ser de qualidade, né, que a gente fala qualidade de classe global, assim, tipo, poderia ser um player em qualquer lugar do mundo, né, isso é o que a gente está se forçando e puxando a barra com o Magalu Cloud, e a gente está super feliz, a gente comunicou no call de resultados agora do primeiro trimestre, que a gente começou o ano com um pouquinho mais de 100 clientes, agora a gente já passou dos 400, né, em pouco tempo ali que estão vindo para o Magalu Cloud, e aprendendo muito, pegando muito feedback, fazendo evolução da parte de produto, é um começo, mas a gente está super empolgado com o que tem de futuro aí para ser feito com a Cloud. Falando de IA Brasil, né, e mercado Brasil, como que você vê, e ainda mais estando nesse projeto de ponta de lança de IA Made in Brasil, para o Brasil, como que você vê esse nosso mercado IA no Brasil? O que você pode compartilhar com a gente de percepções e de potencial que a gente tenha para quem está desenvolvendo, está entrando nessa jornada no Brasil? Legal. Cara, sim, definitivamente nós somos o tipo de empresa que não sofre do síndrome de vira-lata, assim, a gente acha realmente que a gente pode fazer coisas muito relevantes e impactantes aqui pelo Brasil. A tecnologia está aí, uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos com tecnologia é que você começa a ter uma parte de uma democratização muito maior da tecnologia no geral. Muita coisa que nasce com algumas frentes que são proprietárias de grandes empresas, elas rapidamente começam a ganhar escala quando elas se tornam open source. É onde a comunidade, tipo, começa a contribuir muito e fazer muitas coisas evoluírem. Acho que cloud é um grande exemplo disso. Quase tudo de cloud, na verdade, é baseado em soluções open source, que alguém pegou e começou a partir dali ter uma comunidade muito grande fazendo evolução, e grandes players acabam bebendo dessa fonte, menores também. Então, acho que quando o open source ganha escala é quando fica muito mais democrático a parte do acesso às tecnologias, e ela passa a ser algo que não só grandes empresas, né, enterprises que têm o dinheiro para investir, podem ter acesso. Ela começa a ser aberto para todo mundo. Então, a gente pensou até muito nisso na parte do desenvolvimento da cloud, porque quando a gente veio em 2006, a AWS estava nascendo, né? E a gente está agora, 2024, lançando puro, mas trabalhando no projeto desde 2021, muita coisa já estava
mais madura, né? Como tecnologia que permitiu que a gente pudesse acelerar determinadas partes usando isso, a gente também contribuindo para as comunidades construindo em cima e muito de software que é desenvolvido pelo próprio Magalu. O jeito que eu vejo a parte de inteligência artificial, acho que vai ser até vai ser rápido essa parte de, tipo, tá muito aberto e acessível para todo mundo. Sempre teve essa discussão sobre o nível de CAPEX, né, de investimento tá super alto das grandes empresas em cima disso, mas por outro lado, você está vendo que, tipo, a parte do open source está vindo muito forte desde o início também, né? Então, a tendência é que seja algo muito acessível. E aí, eu acho que vai muito do como cada um vai conseguir, a partir disso, construir soluções que façam sentido para os seus mercados, né? Acho que vai muito direcionado nessa frente. E a gente acredita que o nosso papel vai ser, como eu falei, se a gente conseguir criar uma oferta que ela seja muito acessível, já cumpre o ponto de permitir acessível em todos os sentidos, economicamente falando, e ser simples de usar. Eu acho que tem esse ponto. Uma das coisas que a gente está aprendendo de fazer cloud no Brasil é que quase nenhuma empresa é como Magalu ou como Stone, que tem milhares de engenheiros dentro fazendo soluções. A realidade da maioria delas não tem quase ninguém. Ela tem um parceiro e esse parceiro opera a infraestrutura ou desenvolve alguma solução. É bem diferente, né? Então, tem que ser muito simples, né? Tem que ser um negócio que, tipo, seja muito plug and play, assim, para facilitar o uso das empresas também. E eu acredito muito naquilo que a gente está fazendo e que o Brasil como um todo pode ser um cara muito relevante no mundo na parte de soluções de tecnologia, infraestrutura digital, também AI. Eu acho que acho que está meio na nossa mão. Ok, existe ainda um gap muito grande para a gente ter iniciativas como a gente está vendo China e Brasil, de grandes empresas construindo e treinando esses grandes modelos, né? Mas talvez a gente nem precise fazer isso, mas sim beber dessa fonte para ter iniciativas como o do Maritaca, né? Fazendo essa parte de um treinamento específico para o Brasil, pensando em como a gente consegue manter aspectos culturais dentro da LLM, porque tem viés, né? Também a gente tem que se preocupar com isso. Acho que é um ponto que ataca uma parte de soberania, né? Da tecnologia como um todo. Então, acho que eu olho muito mais pelo lado da quantidade de oportunidades que tem para a gente no Brasil de aproveitar desse momento e ser relevante não só em exportação agrícola, né, no geral, mas também, tipo, e de tecnologia digital. André, adorei te ouvir, saber como que a gente tem oportunidades, né, de se tornar também uma potência em inteligência artificial. Eu queria agradecer a sua presença na nossa entrevista aqui no nosso programa. Obrigado, foi um prazer. Muito legal o papo. E não é só o Magalu Cloud, pelo que eu aprendi aqui, não é só uma alternativa para pequenas e médias empresas, mas também para grandes talentos. É um belo no parquinho de diversão, hein, Fatala? Sim, quem quer fazer coisas relevantes, impactantes, mexer com tecnologia assim de ponta, o Magalu é um ótimo lugar. Muito legal. Obrigado pelo papo, muito bom. Valeu. E a você que nos assistiu, obrigada pela sua audiência. O Revolução IA volta em breve. Te espero.